Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais um programa falando de Espiritismo. É um prazer estar com vocês. Fica gravado no Facebook, no YouTube, vocês podem acessar a qualquer hora. Vai ao ar toda terça-feira às 8h30, às 20h30, né? Então é um prazer muito grande estar com vocês para mais algumas reflexões sobre as informações que a espiritualidade nos traz. O tema de hoje é chegar bem na vida espiritual. Vocês podem estranhar, falar, mas Roberto, você está querendo que a gente chegue logo na vida espiritual? Calma, não é isso. Na verdade, a nossa visão sobre a vida espiritual é uma visão muito positiva, porque nós já estivemos lá. Não é a primeira vez que quando nós partirmos, que nós chegaremos no plano espiritual. Já fizemos isso inúmeras vezes. Agora, vocês já se perguntaram, no passado, vamos esquecer o que vai acontecer para frente. No passado, se é que a reencarnação existe, e ela existe, e se ela existe, vocês já desencarnaram várias vezes, já chegaram várias vezes na chamada vida espiritual. Como vocês chegaram? Você já se perguntou como é que eu estava nas minhas 3 últimas reencarnações, quando eu cheguei no plano espiritual? Para onde eu fui? Fui para uma colônia, fiquei vagando no umbral, até ser resgatado, reencarnar de novo. Mas para que pensar nisso, né? Porque, na verdade, quando a gente fala de viver bem na vida espiritual, a vida espiritual é uma continuidade do lado de cá. Então, para chegar bem lá, precisamos estar bem aqui. E aí vem a pergunta, vocês estão bem? E o que é o estar bem? Se nós formos esperar um equilíbrio financeiro, emocional, etc., etc., pouquíssimas pessoas poderiam dizer eu estou bem. Mas não se trata nem tanto disso. Como é que vocês estão se sentindo espiritualmente? Vocês se sentem pessoas úteis? Vocês se sentem pessoas conectadas com o alto? Vocês acham que vocês têm méritos para, no caso de uma desencarnação breve, espero que não aconteça, mas digamos, para aqueles que vão desencarnar em breve, será que essas pessoas estão bem? Elas vão chegar bem do lado de lá? Então é um assunto que merece algumas reflexões. Para começar, é aquela questão, estar vivo. O que é estar vivo? Estar vivo não é só estar na matéria, porque os espíritos que nos assistem estão vivos, estão ativos. Vamos pegar um bem conhecido, Dr. Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra trabalha muito, trabalha nas casas espíritas. Nós sabemos de uma historinha dele, vocês já devem ter ouvido falar, que quando ele completou 50 anos na vida espiritual, ele foi convidado por Maria de Nazaré, através de uma emissária de Maria, Celina, para ele ir para uma esfera superior. Ele não precisava mais ficar nas esferas espirituais da Terra. E ele teve que tomar uma decisão. E qual é a decisão dele? A decisão, ele pediu para Maria para ficar mais um tempo aqui, porque ainda tinha muita gente sofrendo e ele achava que ainda podia contribuir bastante para a vida aqui na Terra. E ele tem trabalhado o tempo todo. Então é um espírito que está ativo. E o mundo espiritual, ele é organizado, ele tem estruturas. Lembrem do nosso lar, né? E acima do nosso lar tem outras cidades espirituais mais evoluídas, de espíritos mais equilibrados. Certamente o Dr. Bezerra está numa das esferas superiores. Então é um espírito que está ativo o tempo todo, mas está desencarnado. Agora peguem uma pessoa que está na Cracolândia, está encarnado, está sendo útil, está ativo, está fazendo bem, está trazendo felicidade para alguém. Então vamos comparar o Dr. Bezerra com esse. Pergunto, quem está vivo e quem está morto? É quem está encarnado que está morto, né? Porque estar vivo não é apenas estar na carne, é estar conectado com tudo, com Deus, com a sociedade, com a espiritualidade.
conectado com o próximo, feliz em estar trabalhando, produzindo, amando, se sentindo amado. Isso é se sentir bem, isso é estar vivo. Quantas pessoas nós temos que estão na carne e estão mortas, improdutivas, tristes, sem fazer o bem, às vezes sem fazer o mal, mas também não fazem o bem. E não fazer o bem já é o mal. Nós precisamos ser ativos no bem. Então, quantas pessoas nós temos na Terra que a gente pode considerar que estão vegetando, para usar um termo um pouco duro até, mas não é verdade o que eu estou falando, ou eu estou exagerando. Então, vamos mudar um pouco esse conceito de quem está vivo e quem está morto. Então, quando nós chegarmos na vida espiritual, do lado de lá, nós estaremos vivos ou mortos? Estaremos vagando ou estaremos conscientes, com a consciência tranquila? Isso depende de quem? De nós, né? Então, como é que nós vamos chegar lá? Vamos chegar da maneira que nós estivermos aqui. Agora, você pode ser pobre, estar doente. Desculpa, minha voz às vezes some um pouquinho. São várias gravações seguidas. Então, você pode ser pobre, estar doente, desempregado, mas você pode estar muito bem, em paz consigo mesmo, produtivo, ajudando aos que cercam você, dando exemplos, e você desencarna. A pobreza você não vai levar, a doença você não vai levar, nada disso, a falta de dinheiro você não vai levar, mas aquele bem-estar de servir, de estar conectado, de ter fé, de estar feliz em poder ajudar alguém, mesmo você em dificuldade, isso você vai levar. Então você vai estar bem do lado de lá. E a gente percebe o seguinte, que para estar bem do lado de lá, você precisa estar bem do lado de cá, e esse estar bem tem que ser no olhar espiritual, não no olhar da nossa sociedade. Porque existem pessoas que estão doentes, são pobres, não têm nenhuma ascendência sobre outras na sociedade, mas que são produtivas, trabalham por elas, se esforçam, são incapazes de fazer o mal e fazem o bem. Essas estão bem, essas vão chegar bem do lado de lá. E muitos que muitas vezes não são capazes de fazer o mal, não chegam bem do lado de lá porque estão muito apegados. Estão muito apegados, não se preparam. E aí entra a importância da pessoa se espiritualizar. Então, para você chegar bem do lado de lá, é importantíssimo também você se espiritualizar. E vocês que estão assistindo a mim são privilegiados não por estarem me assistindo, mas por estarem acessando esses conhecimentos espirituais. Então, ter esses conhecimentos que vocês vão adquirindo cada vez que assistem palestras, leem livros, estudam, participam de grupos, isso tudo é muito importante para estruturar a mente e você se preparar para a vida, mas para a vida como um todo, aproveitando o máximo quando está do lado de cá, mas sabendo que um dia nós vamos partir. E se você estiver bem do lado de cá, moralmente, espiritualmente, você vai estar bem do lado de lá. Porque muita gente não está bem aqui e chega do lado de lá meio perdido. Eu vou passar um vídeo para vocês, um vídeo de menos de 3 minutos, 2 minutos e meio, de uma cena do filme Nosso Lar, onde a Heloísa é a sobrinha de Lísias. Para lembrar vocês, nós temos o André Luiz, que tinha desencarnado, e ele passa um tempo no umbral até ser resgatado, vai para a colônia Nosso Lar. E na colônia Nosso Lar ele começa a aprender as coisas. A sua passagem pela vida espiritual começa a ser mais aproveitada por ele. Inclusive a espiritualidade investe nele para trazer para nós informações. E ele vai tendo contato lá com os seres que ele vai reencontrando, e ele é recebido por Lísias, e Lísias se torna um amigo do André Luiz. E Lísias vai orientando André Luiz, apresenta a colônia para ele, mas Lísias tinha uma sobrinha que tinha ficado na Terra, ela desencarna. E Lísias corre então para receber a sobrinha. Ela chega numa maca desacordada
E quando ela recobra a consciência nas câmaras de retificação, por que nas câmaras de retificação? São os espíritos que ainda estão meio desequilibrados. Ela começa a reclamar muito. Ela era noiva, é até compreensível. E ela queria voltar para a Terra. E para explicar para ela que não dava para ela voltar, para vocês verem o que é a vida espiritual, como ela é real, né? A pessoa se vê viva, a pessoa literalmente está viva, mas fora da matéria densa, está com seu corpo espiritual. E ela muito apegada à vida na Terra, ela não se espiritualizou, ela não se preparou. Mas ela não era uma pessoa má, a ponto de ser logo recolhida numa colônia espiritual. Seu tio a recebe, olha que dádiva. Mas ela estava cega para isso. Imagina, ela está cega para isso. Ela reencontra com o tio, com a tia. E então é decidido do lado de lá que ela precisaria reencarnar. Mas antes disso, vejam essa cena, como que é um espírito que está insatisfeito, como é que ela chega do lado de lá. E olha, ela está em nosso lar, hein? Se ela soubesse aproveitar, ter mente aberta para entender onde ela está, mas ela só pensa na Terra, na Terra. Então vejam o vídeo, voltamos já já para continuar. Existe um oceano de matéria invisível ao redor da Terra. Nosso lar está no topo de uma cadeia de montanhas espirituais. Apenas uma entre as milhares de cidades que pairam sobre o planeta. Câmara de retificação. Bem-vinda, minha irmã. Bem-vinda. Câmara de retificação. Isso pode não ser o céu que vocês sonharam, mas vamos cuidar de todo mundo com muito amor. Minha sobrinha chegou. Naquela maca. Câmara de retificação. Luísa. Bem-vindo. Nunca poderia imaginar as potencialidades de nossa mente. Aqui, muitos ainda mantinham a aparência de suas vidas na Terra, mas as mudanças tinham que ser mais profundas. Tio, eu nunca imaginei que o senhor me receberia quando eu morresse. Você precisa beber, Luísa. Mamãe ficou tão triste quando o senhor morreu, tão de repente. Ela rezava sempre pelo senhor. É, eu sei. Como assim você sabe? As primeiras horas são as piores, logo logo as dores vão passar. Você já sofreu demais. Isis, o que houve com ela? Eu não quero a piedade de ninguém. Nós vamos cuidar de você, Luísa. Eu não preciso de cuidados. Tio, me ajuda a voltar. Meu noivo deve estar me esperando. Luísa, eu vou te levar para nossa casa aqui. Só vou lá, olha, as tias Judite e Yolanda te esperam. Tio, eu não tenho nenhuma casa aqui, não. Tio, me manda de volta, por favor. Luísa, calma, descansa. Eu vou preparar a sua saída. André, aproveita para observar. Tem muito para aprender aqui. Obrigado, Isis. E aí, pessoal, que lições traz este vídeo? A revolta de Heloísa está com um tio, uma tia, é recebida, tem uma casa para ela, tem tudo para ela. Ela literalmente está no céu, vamos dizer assim. Mas o céu não está nela. Ela está no nosso lar, mas o nosso lar não está nela. A vida dela, a mente dela, a estrutura mental dela está voltado para as coisas da Terra. E daqui a pouquinho eu vou passar um outro vídeo, que é a reencarnação da tia dela para ajudar ela. O que é feito? Um planejamento para... Olha o trabalho que ela vai dar. E vejam o que é o amor. A dona Laura, mãe de Lísias, pede para reencarnar, porque sabe que não tem condições da sobrinha ficar mais tempo lá. Heloísa não está preparada para aquela existência espiritual, então ela vai passar um tempo muito curto na colônia. Então a dona Laura, tia também de Heloísa e mãe de Lísias,
vai pedir para reencarnar. E é lógico, já é feito todo um planejamento reencarnatório. Ela vai reencarnar primeiro, a mãe de Lísias, né? E depois de alguns anos vai reencarnar a Heloísa, a sobrinha. Por quê? Nesse planejamento, ela vai ser filha da mãe de Lísias, né? Então, Dona Laura vai ser a sua mãe. Atualmente, no plano espiritual, as relações, aliás, atenção, os laços de família, está lá no Evangelho, não se quebram. Leia no Evangelho segundo o Espiritismo. Os laços de família, quando são laços de amor, eles não se quebram. Então, aquela que seria a tia de Heloísa, Dona Laura, vai reencarnar na frente para ser mãe dela. Ela vai reencarnar depois. E Dona Laura vai fazer isso em missão, um missionário. E Dona Laura não precisava reencarnar logo. E vocês vão ver já já esse outro vídeo. Mas então, para a nossa reflexão, como é que está a Laura? Ela não está preparada para aquela existência. Alguns chegam na vida espiritual, não chegam bem, porque cometeram erros demais. Ou mataram, roubaram, fizeram 1000 coisas erradas. E praticamente não vê a vida espiritual. É um bate e volta. É do umbral resgatado por uma colônia e uma reencarnação compulsória. Isso é a realidade de muita gente. Outros já têm condições de estar numa colônia, mas não estão muito preparados para isso. É o caso de Heloísa. E existem aqueles que estão preparados, estão bem aqui, chegam bem do lado de lá, estão evangelizados, espiritualizados, aceitam bem aquela condição, compreendem, têm mais facilidade de continuar lá e aproveitar bem aquela passagem. Porque, gente, na verdade, a nossa vida verdadeira não é preso à matéria como nós estamos. É do lado de lá. Eu sempre falo, a criação de Deus vai muito além dos nossos sentidos físicos, de visão, de audição. A gente vê a luz refletida nas coisas, mas nós não vemos as coisas na sua profundidade. Nós ouvimos certos sons dentro de uma faixa. Um cachorro, já ouviram falar daquele apito de cachorro? A audição dele consegue alcançar aquela frequência. O nosso ouvido é limitado, a nossa visão é limitada. No plano espiritual, isso tudo se expande. O espírito, com seu corpo espiritual mais leve, se desloca muito facilmente para onde quer. Dependendo da elevação do espírito, essa liberdade é cada vez maior. Então, é uma vida muito assim, mais livre, mais agradável para o espírito, não mais preso a um corpo com limitações de movimento, um corpo que se machuca, que dói, que fica doente. Não. Então, essa outra vida é a verdadeira vida. E com natureza, com acesso às belezas da criação de Deus. O planeta Terra continua lá para nós, mas não só a Terra em que a gente vê a luz refletida na superfície das coisas, mas a Terra com as suas faixas espirituais, com a sua natureza, sim, porque o orbe terrestre vai além do núcleo dessa esfera densa onde nós estamos pisando. Então, essa vida espiritual é vida, é criação de Deus. Não é mundo dos mortos, não é mundo sobrenatural, é mundo natural, é vida. A vida espiritual é vida. E a vida na Terra, podemos dizer que é uma prisão, é o contrário do que a maioria das pessoas pensa. Então, nós estamos aprisionados na matéria, temporariamente esquecidos dessa passagem na vida espiritual. Isso para quem tem algo para lembrar, né? Porque no nível evolutivo da Terra, é o que eu falo, muita gente está no bate e volta. André Luiz, pelo que eu entendo, provavelmente está tendo a primeira passagem lúcida numa colônia, depois de 8 anos no umbral. Mas ele tem algum potencial que viram nele, e hoje a gente compreende que ele tem a capacidade de descrever as coisas, muito culto. A mente dele se desenvolveu no campo do conhecimento, ele precisava se desenvolver mais nos sentimentos. Então ele está aprendendo muito na colônia Nosso Lar, o que mostra também que o espírito também aprende muito na vida espiritual, não apenas aqui. Agora, as provas, aquilo que vai mostrar que você realmente desenvolveu e assimilou certas virtudes, aí sim, é esquecido desse passado
e aqui no plano material. É que nós estamos vivendo aqui. Nós estamos em prova, gente, para ser promovido para uma condição superior, que eu diria que a vida espiritual é aquilo que nós chamamos de vida espiritual, porque até esse termo, para quem está do lado de lá, talvez seja diferente, né? Eles veem muito mais nós como mortos e não o contrário, que nós os vemos como mortos. Mas é o que eu disse, pela nossa limitação, pela nossa densidade, nós estamos não tão vivos como eles. A verdadeira vida é a vida plena espiritual. Jesus está vivo nessa vida plena, maravilhosa dele. Francisco de Assis, Dr. Bezerra, em esferas superiores. Bom, o que significa se espiritualizar? Buscar respostas, buscar um novo rumo e novas metas. Então, para nós chegarmos bem na vida espiritual, é importante que nós encontremos respostas para certas questões que vão nos fazer bem. É importante que a gente tome decisões, use o livre-arbítrio, para o lado do bem, do amor, do conhecimento, valorizar a família, valorizar os amigos, valorizar a natureza, valorizar os animais, que são a coisa mais bela desse mundo, os animais. Até um inseto tem a sua beleza. E estabelecer novas metas. Eu tenho fé. Eu sei que isso é certo. Eu quero ser uma pessoa melhor e eu quero chegar bem do lado de lá. Mas eu preciso estar bem aqui. Então eu vou me cuidar. Se eu preciso de um psiquiatra, eu vou procurar. Se eu preciso de um psicólogo, eu vou procurar. Eu vou na casa espírita para me refazer minhas energias ou para servir e trabalhar. Eu vou ser outra pessoa. Eu quero estar bem aqui, mesmo com dificuldades, porque as dificuldades são oportunidades. Não queiram, para dizer que são felizes, que estão bem, querer que tudo esteja 100% bem. Não, faz parte desse plano a dificuldade do relacionamento, do emprego, do trabalho, dificuldade de injustiças que a gente vê à nossa volta. E isso tudo sendo trabalhado, bem trabalhado, aí sim, o espírito que sabe trabalhar bem essas diferentes situações, ele está bem. Ele, às vezes, não está feliz no trabalho dele, ganha mal ou está desempregado. Ele está com problema de saúde, ele está vendo problemas na sociedade, mas ele, no íntimo dele, ele está bem. Ele encara bem essas coisas, porque ele sabe que tudo isso é passageiro. Sobretudo se ele tem fé, sobretudo se ele está espiritualizado. Aí, ainda mais, essas coisas, não que isso vai deixar em segundo plano, mas não vão ter a importância que normalmente a gente dá. Porque você vai estar investindo em você como espírito, né? Então, evitar a mente ociosa é coisa importantíssima. O que vocês estão fazendo aqui ao assistir os programas do MAP, ao estudar, não deixem a mente ociosa. Vencer os desgostos da vida, né? Decepções, perdas, dificuldades, as limitações individuais. Conforme eu disse, ter metas, traçar novas metas, vencer a falta de perspectiva, tá? Encontrar as respostas para as misérias, os problemas, as perdas, para o sentido da vida. E o Espiritismo traz essa resposta. Quem nós somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos, por que nós estamos aqui e o que nós temos que fazer. Jesus veio ensinar isso, como encarar a vida, o que é importante, o que são os tesouros do céu, e não ficarmos tanto presos aos tesouros da terra, aquilo que nós vamos deixar aqui. Valorizar o que importa, superar a futilidade, valorizar a vida, não quebrar as relações de família, dar muito valor à família, aos amigos, não deixar aquele sentimento de vazio tomar conta de você, quando a mente baixa nos pensamentos, achar que a vida não tem sentido,
essa coisa da relação com as pessoas, não tentar manipular as pessoas e nem deixar ser manipulado. Isso é muito importante, porque existe muita manipulação nos meios de comunicação e pessoas doentes querendo dirigir outras. Não se deixe manipular e não manipule ninguém. Seja uma pessoa autêntica e você sabe o que é certo e errado. Faça o certo. Valorizar a vida, um grande não ao aborto, né? A vida em família, a vida de relação é um grande tesouro, uma grande escola. E é muito importante que a gente se sinta bem na família em que nós estamos. Quantas pessoas não se sentem bem na sua família? Mas o que está errado quando você não se sente bem? É o outro? Sempre é o outro? Ou será que você também está colaborando para essa falta de bem-estar no meio em que você deveria se sentir bem, que é junto às pessoas que Deus colocou ao seu lado? Porque você não está ao lado de um marido, de uma esposa, de filhos, de irmãos, a troco de nada. Isso aí é uma lição que querem que você aprenda, a convivência. Cada um aturar o outro, suportar o outro. Isso também é caridade. Entender a imperfeição do outro, você ver a sua imperfeição. Tudo isso é importante para você viver bem aqui, para você chegar bem do lado de lá. Levar amigos dentro da família e fora da família, isso é uma grande maneira de chegar bem do lado de lá. Quando uma pessoa desencarna, muitas pessoas choram mesmo, um sentimento pela partida dessa pessoa, isso é bom sinal. É de sinal de que você deixou bons momentos, boas experiências com as pessoas que conviveram com você. Façam amigos dentro da família. A esposa, o marido podem ser grandes amigos, grande amiga, os filhos. E vocês que são filhos, que têm pais idosos, cuidem de seus pais, olhem por eles. Não importa se eles cuidaram bem ou não de vocês, não julguem, são seus pais. Você também está em prova. Pessoas idosas, pessoas que daqui a pouco caem numa cama, têm dificuldade de locomoção e que começam a dar trabalho. Não se esqueça do seguinte, amanhã pode ser você a dar trabalho para outro. E você vai colocar as mãos para o céu se tiver alguém que te estenda a mão. Será o seu filho, seu sobrinho, seu neto, um amigo, uma amiga? Quem vai ser, né? Então, para enxergar bem do lado de lá, repito, precisamos estar bem do lado de cá, mas bem com a consciência limpa. Porque se há uma coisa que pesa do lado de lá, é a consciência pesada das coisas que você não fez, do amor que você não deu, da ajuda que você não deu, da omissão. Isso tudo pesa, sobretudo o sentimento de culpa. Então, para enxergar bem do lado de lá, é muito importante nós resolvermos aqui as nossas culpas, o sentimento de culpa. Não levem sentimento de culpa. Isso pesa muito para o espírito do lado de lá. Bom, dentro desta situação de entender a vida do lado de cá, a interação mente-corpo, cuidar bem do corpo, cuidar da alimentação, se exercitar, você se sentir bem e não ficar parado, não ficar omisso, para você estar bem aqui. E eu vou voltar então agora àquele segundo vídeo que eu comentei com vocês. Lembram do primeiro? Heloísa, sobrinha de Lísias e de Dona Laura, chega na vida espiritual despreparada. A mente dela está ligada à Terra. Ela não se espiritualizou, ela tem todas as condições de seguir bem do lado de lá, com uma família que a acolhe, com uma casa. Em outro programa a gente pode falar sobre isso, casas no mundo espiritual. Sim. Ela tem todas as condições para se recuperar lá, mas ela é tão teimosa, ela está tão apegada à Terra, que é preciso planejar uma reencarnação logo para ela. Ela não vai aproveitar a vida espiritual. A mente dela está bloqueada para ela aprender novas coisas, receber os entes queridos dela que ficaram aqui,
Ela nem pensa nessas coisas, pelo que se dá a entender. Então, é planejado uma reencarnação para ela. Mas quem viria como mãe dela? É a dona Laura, que está do lado de lá, mãe de Lísias. E vocês vão ver nesse vídeo agora a dona Laura indo para um setor da colônia Nosso Lar, que é um setor que realiza as reencarnações. Então ela está indo com um grupo, ela não vem sozinha, porque família, outras pessoas planejam vir junto, mas ela vem na frente da sobrinha, né, na frente de Heloísa. E vocês vão perceber no filme, nesse videozinho, que o Lísias está lá, assim, uma rampa que sobe, né, para o setor de reencarnação, e ele está triste, ele está cabisbaixo, está quase chorando. Por quê? A mãe dele vai reencarnar. E ele tem consciência de que durante um bom tempo ela vai esquecer dele. Porque, como todos nós, ela vai esquecer do passado, vai esquecer da passagem na colônia. Mas a coisa está muito bem planejada. Ela vem com outros espíritos para dar suporte para ela. Então ela tem tudo para ter sucesso no objetivo dela, que é espiritualizar a sobrinha, que é orientar a sobrinha. Porque todo o progresso que ela já fez, embora não lembre do passado, quando ela reencarnar, esse progresso ela vai levar, porque é a conquista dela. A índole dela, ela vai levar, a boa índole. A passagem pela vida espiritual, pela colônia, vai pesar, embora ela não lembre. Provavelmente virá uma pessoa que logo, logo vai se espiritualizar. Porque é como se pega um livro como Livro dos Espíritos e vai dizer assim, como talvez alguns de vocês digam, parece que eu já conhecia isso. Vocês não têm, alguns de vocês, essa sensação quando escutam as coisas da vida espiritual? Parece que não é a primeira vez que eu estou escutando isso. Então, Lísia está ali com aquele sentimento, caramba, minha mãe vai... Primeiro que ele convive com ela na colônia. É uma vida, como é aqui. Então, para ele, é como se fosse a morte da mãe dele, entenderam? Ninguém morre. Ela vai reencarnar. Mas para aquele plano, aquela dimensão, é como se ela estivesse morrendo. Aquele bebezinho que vai nascer aqui, que todo mundo vai ficar feliz, do lado de lá tem alguém que não está tão feliz assim. Vai levar talvez o que? Um século para ele rever a mãe? Não rever de visualizar, porque um espírito como Lísia certamente vai poder mergulhar e ver aquele bebezinho que é a mãe dele. Depois vai poder mergulhar, ver a sobrinha reencarnando, até o dia que ele mesmo vai ter que mergulhar na carne. Mas antes, como espírito, ele vai poder acompanhar a mãe dele. E muitos de nós temos esse espírito amigo, porque nem todos nós reencarnamos com todos que nós amamos. Alguns ficaram na vida espiritual, vão reencarnar depois. E eles nos acompanham nas nossas preces, às vezes nos tratamentos do MAP, estão esses amigos espirituais, espíritos ligados a nós, que nos amam, que nós temporariamente esquecemos deles. Então, como é que é bonita essa interação? Então, vejam o vídeo e voltamos já para continuar e encerrar. Em nosso lar, é indispensável aprender com todas as experiências. Mas havia uma coisa que nunca poderíamos esquecer. O passado não pode ser alterado. Misteriosos são os caminhos percorridos pela alma e pelo coração. Foi então que comprovei mais uma vez o que o amor é capaz de fazer. Dona Laura, eu sei que a senhora não precisa mais reencarnar. Então por que voltar a viver na Terra? Eu pedi e o ministro Clarencio aceitou. É preciso viver de novo para evoluir. Há lições que só a vida na Terra pode nos dar. Além disso, programamos uma vida que tem tudo para dar certo. Mas nunca se sabe. Enquanto isso, doutor André, cuide bem de Heloísa. É por ela que eu estou fazendo isso. A reencarnação é a melhor escola. Ela se juntará a nós assim que for possível. Será minha filha. Como mãe, espero poder ajudá-la a ter mais aceitação e não ser tão apegada à matéria. Vamos confiar na providência divina e ter fé. Assim esperamos. Dona Laura, obrigado por tudo. Tome conta do meu filho, André.
Então assistir um vídeo, que sacrifício da dona Laura, hein? E que ato de amor, né? E como Lísia ficou triste. Então, vamos imaginar que do lado de lá, pessoas ficaram tristes quando nós reencarnamos. Espíritos, eu estou chamando de pessoas, porque são pessoas. Nós somos espíritos. Se é que nós estávamos numa colônia, tivemos a passagem pelo lado de lá lúcidos, né? Como é que será a nossa condição? Como terá sido a nossa condição na última desencarnação? É o que eu perguntei no início. Espero que todos tenham já ido para uma colônia, tenham tido contato com as coisas lá da colônia e tenham reencarnado para realizar seus projetos, cumprir suas missões, que cada um tem a sua missão. Mas, com relação a Dona Laura, 2 palavras nós podemos dizer que caracterizam a Dona Laura: abnegação e devotamento. E eu escolhi essas palavras de propósito porque tem um trechinho aqui do Evangelho que eu vou ler para vocês, de um capítulo belíssimo, que é o Cristo Consolador, que é o Espírito de Verdade. Gente, aqui é Jesus falando através do Espírito de Verdade. É um trecho curtinho, me permitam ler. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe a pedem. Seu poder cobre a terra e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas 2 palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de clamarem contra suas dores, contra os sofrimentos morais, que neste mundo vos cabem em partilha. Tomai, pois, por divisa essas 2 palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate então melhor, a alma se asserena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso que o corpo tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito. O Espírito de Verdade, Havre, 1863. Então, abnegação e devotamento é o que Dona Laura demonstra com relação à sobrinha. O sacrifício que ela faz, ela que não precisava reencarnar agora, vem numa vida para, entre aspas, salvar, orientar, dar amor àquela criatura que ela ama, que agora passará a ser sua filha, e esses laços vão se apertar muito mais. Quando a gente dorme, muitas vezes nós reencontramos com seres que estão do lado de lá. Esses espíritos que, por exemplo, não puderam reencarnar conosco, nós podemos ver num desdobramento durante o sono, e a gente vai entender como sendo um sonho. E você viu alguém, ou você até reconhece, não lembra de onde é, e às vezes aquele sonho é confuso, porque todos nós desdobramos, né? Vejam aí a figura 2, desdobramento. Vou colocar aqui para ver também. Está vendo a figura 2? É isso que acontece quando a gente dorme. O corpo espiritual se descola, se desdobra e vai passar suas experiências. Fica ligado ao corpo físico pelo cordão de prata. Então, voltando para mim, isso é o desdobramento. E quando a gente desdobra, nós vamos para as faixas espirituais, compatíveis com a nossa vibração, ou aquela faixa onde os espíritos às vezes nos levam. Pode acontecer isso também, nós sermos conduzidos a uma certa esfera espiritual. Então, logo em seguida, eu vou passar a outra figura, agora é a figura 1, as faixas espirituais da Terra. Estão vendo aí? Então, você vem em azul é a Terra, onde a gente está pisando, tem um casal ali pisando, né? Estão encarnados. Nós temos o umbral dividido em faixas, né? Umbral mais grosso,
um umbral médio, um umbral que seria uma faixa de transição, onde parte da colônia nosso lar está ligada. Então nós nos desdobramos e vamos para uma dessas faixas. Depois retornamos para o corpo físico. Quando nós morrermos, desencarnarmos, aí nós vamos estar em definitivo na faixa compatível com a nossa vibração. Prestem atenção à vida de vocês, ao como vocês estão usando o tempo. Tudo isso que nós falamos aqui, relacionamentos, se vocês têm metas, como está a sua situação na família, sentimento de culpa. Cuidado com isso, não levem sentimento de culpa para o lado de lá. Resolvam as questões aqui, aprendam a perdoar, aprendam a pedir perdão. E eu estou falando isso, eu estou tentando aprender isso também. É o meu esforço, tem que ser o esforço de todos nós. Aproveitar o tempo aqui e se sentir bem, em paz consigo mesmo. Talvez essa seja a receita para chegar bem do lado de lá. Estar em paz com você mesmo. Tudo pode estar mal em torno de você, mas se você está em paz, se você fez o certo e, sobretudo, se você, apesar das dificuldades, estendeu a mão para o outro, se você se cuidou emocionalmente, espiritualmente, você vai chegar bem do lado de lá. Não vai ser a condição financeira, não vai ser a condição física do corpo físico, uma doença, não. Você vai chegar bem do lado de lá. E quem dera, né? Recebido por entes queridos, numa atitude diferente da Heloísa, que não soube se preparar para estar lá, né? E aproveitar toda a pujança da vida espiritual, toda a beleza da criação de Deus, porque é a continuidade da vida. E se nós estamos bem do lado de lá, nós vamos fazer o quê? Nos preocupar quem ainda está do lado de cá. E vamos ser aqueles que vão mergulhar aqui para ajudar, para dar força, e quando essas pessoas chegarem lá, nós vamos abraçá-las. Como Heloísa foi abraçada pelo tio, pela tia, pessoas que a amam. Então, que nós sejamos sábios para aproveitar bem a nossa vida, estarmos bem aqui para chegarmos bem do lado de lá. Então, que Francisco de Assis, Fabiano de Cristo, envolva todos em muita luz, muita gratidão por tudo que o MAP faz por nós também. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.